a gente basicamente está falando de um governo, de uma liderança política que polemiza todas as coisas e tenta jogar um grupo contra o outro, independente de se a narrativa que está sendo utilizada procede ou não procede. Então, assim, vou dar um exemplo, assim, que se vocês já ouviram falar na vida real, é por mera coincidência, tá? Tipo, por exemplo, se um presidente vai a público e, de repente, comemora o atravancar de um estudo científico baseado em uma vacina para uma eventual pandemia, porque isso favorece a narrativa dele, que é uma narrativa política de contraposição, para colocá-lo como vencedor em relação a outro grupo político antagonista contrário. Então, no final do dia, o que o cara está fazendo? Ele está usando tudo que ele pode, inclusive uma tragédia, né, no caso que a gente acompanhou recentemente e tal, para simplesmente seguir com essa estratégia de colocar um contra o outro e de dividir a sociedade em torno de narrativas antagônicas, né? Então, o Trump faz isso, sempre fez isso, vai continuar fazendo, e eu não vejo com muito otimismo esse movimento. Muita gente tem dito assim, não, agora que o Biden ganhou, é tipo, vira a chave, muda a página, agora a gente pode contar que tudo acabou, é um novo momento, é uma nova era e tal. Em alguma medida, não deixa de ser, né? Não deixa de ser importante, porque outras agendas vão prevalecer, porque outras narrativas vão se criar, isso tudo tem muito valor. Mas eu acho que é um pouco ingênuo demais assumir que só porque ele não está sentado na cadeira do salão oval, ele perde toda a relevância que ele tem em termos de ficar colocando as pessoas umas contra as outras, sabe? Eu acho que isso vai continuar acontecendo e quem tiver predisposto a apoiá-lo, inclusive vai comprar essas narrativas como sempre comprou, sem necessariamente fazer o devido fact-checking que precisaria. As pessoas ficam o tempo todo, né? Eu sigo lá o Trump no Twitter para ver o que ele está falando e tal. Se você só se informa pelo Trump no Twitter, você tem a clara convicção de que os resultados eleitorais estão todos em aberto e que não resta, assim, nenhuma dúvida de que as cortes vão fazer justiça e etc e tal. Só que quando você sai da bolha e olha para o que o resto do mundo está falando, você chega à conclusão que talvez ali você estivesse acompanhando só um pedaço da história. Então o Trump diz assim: já fomos acatados, nossos recursos já foram acatados em uma série de cortes e coisa e tal. E com isso ele tenta fazer parecer que, veja como eu tenho razão, a prova máxima de que eu estou certo é que existem cortes acatando os meus recursos. Só que aí depois ele não conta que todos os recursos acatados foram julgados improcedentes. E aí esse é o pedaço que ele omite, né? Então ele diz assim, acataram o recurso, novidades virão. Aí quando a novidade não o favorece, ele ignora que virão novidades. E assim vai, né? E assim sucessivamente. Então ele diz, estamos recebendo amplo apoio. Aí ele posta, tipo, 3 fulanos de tal da Fox News ou de uma liderança regional do Partido Republicano qualquer, retuitando que não, presidente, estamos juntos e tal. E ele ignora as dezenas de políticos tradicionais republicanos que estão fazendo campanha contra ele. Então é uma seletividade, né? Vocês que são jornalistas sabem muito como essa coisa de agenda setting funciona. Ele faz uma seleção das informações, dos fatos, da realidade, e aí ele vai usando essa seleção arbitrária para convencer as pessoas e colocá-las umas contra as outras, assim, é o que ele faz, e é o que a gente vê aqui também, e é o que todos esses líderes do novo populismo do século XXI fazem também. E é por isso que aqueles professores lá da Universidade de Harvard que a gente acompanha fizeram aquele livro Como Morrem as Democracias, né? Porque a gente estava acostumado a pensar que as democracias elas morrem por fenômenos que vêm de fora para dentro, assim. Então, morre democracia na medida em que existe um golpe, existe um grupo que vem de fora e quer usurpar o poder. A gente pensava sempre no golpe de Estado, né, e tal. Mas também morrem as democracias quando de dentro para fora as lideranças fazem de tudo para corroer a credibilidade das instituições, para corroer a confiabilidade dos processos que já são estabelecidos na própria lei, né? Então, tudo isso que ele está fazendo, eu não acredito que morre, né? Quando ele ganhou a eleição em 16, logo antes dele ganhar, 2 dias antes da eleição, o Washington Post fez uma capa que eu achei fantástica. Eu sempre falo para as pessoas que é a melhor capa da eleição de 2016, que estava escrito assim: ainda que Trump perca, o trumpismo já ganhou, né?
E é exatamente a mesma coisa que continua valendo agora. Na época o Trump ganhou, então a gente não precisou lidar com o trumpismo que existiria além do Trump. A gente já recebeu o combo completo, é o Trump com o trumpismo. Agora, talvez a gente vá continuar convivendo com o trumpismo sem o Trump, ou com o trumpismo que existe com apoio do Trump. Né? Seria muito ingênuo achar que essas coisas acabam. E seria ingênuo porque, no final do dia, a pergunta que a gente se faz é da onde veio o trumpismo, né? O trumpismo, ele não foi criado pelo Trump. O Trump, ele não é criador do processo, ele é criatura do processo. O trumpismo, ele se permitiu existir por uma série de tensões sociais que estão há muitos anos, décadas já, impregnadas no tecido social americano e que foram mal endereçados e que não foram, de alguma forma, administrados a contento. A gente está falando de um país que é a maior potência do mundo, é um país extremamente rico, próspero e tal, mas é absolutamente desigual. É um país cercado de inúmeras assimetrias. É um país que, desde os anos 70, vem vivendo um processo de declínio relativo. Então, a gente tem qualidade de vida deteriorando. Todos os índices mais importantes que têm aparecido mostram que o cidadão médio americano acha que a vida dele piorou nesses últimos anos, nessas últimas décadas, né? Então, é o índice de Gini, que mede desigualdade, é o índice de felicidade da ONU, a própria noção do desemprego, né? Você diz, bom, o camarada está empregado, então, no limite, ele deveria estar feliz. Mas uma coisa é você estar empregado onde você gostaria de estar empregado, num trabalho para o qual você se sente satisfeito em realizar e tal. Outra coisa é você estar num part-time job, fazendo um subemprego de uma coisa que você nem queria e que você está acomodando só por uma questão de sobrevivência pessoal. Então, os Estados Unidos, já há muito tempo, não são esse país perfeito que as pessoas, às vezes, são levadas a crer. São um país cheio de problemas. E o fato de não terem enfrentado e olhado no espelho para fazer essa autocrítica e resolver essas questões é que fomentou o trumpismo. Então, o trumpismo já existia sem o Trump e vai continuar existindo com o Trump. A questão é quem consegue vir e capturar essas ansiedades e dar resposta a essas ansiedades. O Trump fez o que todos os populistas fazem, que é dar resposta fácil para problema difícil. E é óbvio que as pessoas ficam super felizes e contentes quando elas encontram alguém que juram para elas que todas as coisas que afligem a sua vida vão ser resolvidas de um dia para o outro. Build a wall e sua vida vai ser melhor. Pode subir o muro, pode ter 100 metros o muro. Sua vida não vai estar melhor, porque não é esse o problema que afeta a sua vida. O problema que afeta a sua vida é que no contexto da globalização, em que todas as cadeias globais de produção se alteraram e que ficou mais competitivo fazer negócios na Ásia, por exemplo, você não vai ter mais condição de se acomodar profissionalmente na sua indústria, porque a sua indústria vai produzir em outro lugar do mundo. E agora, a mão de obra que a gente precisa aqui no seu estado é uma mão de obra mais qualificada. Então, você vai precisar estudar, você vai precisar se qualificar, você vai precisar se transformar do ponto de vista profissional. E o camarada prefere ouvir build a wall do que vai se qualificar e aprender coisas que você talvez não tenha aprendido até hoje. É muito mais gostoso acreditar que build a wall vai resolver o seu problema porque é um mexicano que está acabando com sua vida, entendeu?